Acidentes esportivos, embora raros, podem se transformar em tragédias de proporções devastadoras, deixando um rastro de luta e questionamentos. Equipamentos inadequados, mal conservados ou utilizados de forma incorreta podem comprometer a segurança dos atletas e aumentar a probabilidade de lesões graves. Assim como ações imprudentes de atletas, técnicos, árbitros ou torcida podem gerar situações de risco, como faltas violentas, negligência nas medidas de segurança ou invasão de campo de jogo. Mas o que acontece quando o destino decide intervir? Quando o erro humano é combinado com fatores naturais, é quase impossível controlar o resultado. O Grande Torino, como era conhecido o Esquadrão Vinho de Turim, desapareceu em um trágico acidente de avião quando voltava de um amistoso contra o Benfica em Portugal. A tragédia de Superga jamais foi superada pelos italianos, e como em uma cicatriz de um machucado, intensificou ainda mais a relação de uma cidade com o clube. O acidente foi fatal para 18 jogadores, mas, além dos atletas, 5 membros da comissão técnica do Torino também perderam a vida. Conheça a história da tragédia de Superga, que completou 75 anos de dor e saudades. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Há 75 anos, o mundo se despedia de uma das maiores equipes de futebol até então. O Grande Torino, como era conhecido o Esquadrão Vinho de Turim, desapareceu em um trágico acidente de avião quando voltava de um amistoso contra o Benfica em Portugal. Com a visibilidade do piloto debilitada por conta de um forte nevoeiro, o avião que decolou de Lisboa, com escala em Barcelona, quando se aproximava de Turim, se chocou contra uma parede da Basílica de Superga, no alto de uma colina na cidade. 31 pessoas que estavam no aparelho perderam suas vidas. Mas as consequências do acidente foram muito mais profundas do que isso. Destruiu famílias, acabou com uma seleção, marcou um clube e mudou para sempre o futebol italiano. Destruída pela Segunda Guerra Mundial, a Itália viu no futebol o grande refúgio para suas frustrações. Mais do que isso, era este o grande motivo da alegria de milhares de pessoas que se viam à beira da devastação causada pela fome e a falta de perspectiva com o futuro. É neste contexto que, comandado por Valentino Mazzola, o Torino encantava o país. Diferentemente do futebol jogado na Itália, os touros tinham preferência pelo jogo ofensivo, por isso atraíram a atenção do público. Estratégia marcada por esse estilo de jogo era chamado de os 15 minutos do Filadélfia, quando o time atacava o adversário por 15 minutos de maneira avassaladora. Com muita velocidade, a equipe imprimia o ritmo insano que encantava os seus torcedores. Tamanho domínio pode ser visto nas conquistas do Torino nesta época. O clube foi pentacampeão italiano, sendo 4 vezes seguidas, 1945, 1946, 1948 e 49. O último título dado pela Federação Italiana em homenagem aos falecidos no acidente. Em 1943, o clube se tornou o primeiro time a ganhar o campeonato e a Copa em uma mesma temporada. Quem se aproveitou do sucesso da esquadra de Turim foi a seleção italiana. Em 1947, em uma partida contra a Hungria, 10 dos 11 titulares da Azzurra eram do Torino. A seleção, que tinha como base o Clube Grená, acabou enfraquecida na Copa do Mundo de 1950 após um acidente aéreo, quando perdeu seus principais jogadores. Na Itália, muitos falam que apenas o céu conseguiu parar esse time que nenhuma equipe italiana foi capaz de segurar.
No dia do funeral, os jogadores foram saudados por quase 1 milhão de pessoas que saíram às ruas para se despedirem dos heróis italianos. Mais do que jogadores, os atletas eram conhecidos na sociedade, donos de comércios locais e presentes em suas comunidades. Desde então, o clube nunca mais conseguiu deixar para trás seu passado. O acidente aéreo passou a ser uma marca profunda no torcedor do Torino e na cultura local. As marcas esportivas, no entanto, são bastante visíveis. O clube só voltou a ser campeão em 1968 da Copa da Itália. O jejum na Série A terminou 27 anos depois da tragédia, na temporada de 1975 e 76. Só voltou a comemorar o título em 1993, de novo da Copa, enquanto viu o rival da cidade, o Juventus, crescer e dominar o futebol no país. A tragédia de Superga foi uma metáfora dos tempos vividos na Itália à época. Da frustração com a guerra, a equipe do Torino deu alegria a um povo sofrido com a destruição e a desesperança, mas foi vítima do tempo. Nesse caso, da maneira mais trágica possível.